Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 25 de agosto de 2025 e esse é o nosso informe semanal, produzido a partir de um documento feito pelo nosso time de análise com visão sobre cenário econômico e comportamento dos investimentos. Hoje a nossa conversa é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe. Começando com o Alexandre Matias, na semana passada a gente teve um evento importante lá nos Estados Unidos, o Simpósio de Jackson Hole, que é um encontro de banqueiros centrais para discutir cenário econômico, e o ponto alto desse evento foi o discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que confirmou uma expectativa que vinha se construindo aí no mercado, entre os analistas, de que sim, os Estados Unidos vão voltar a retomar o corte de juros por lá em setembro. Matias, qual foi a nossa visão, qual foi a nossa interpretação sobre esse discurso do Powell e como que isso afeta a estratégia de investimentos? A semana passada foi muito instrutiva para a gente entender um pouco o padrão de reação dos mercados aos vários eventos que estão acontecendo. A gente tem feito uma narrativa que passa muito para o cenário fiscal doméstico, tem componente político, tem a questão toda das sanções, da lei Magnitsky, da tarifa, do impacto disso sobre bancos. E isso tem dominado o noticiário, tem dominado as pautas dos jornais. Mas na semana passada ficou evidente de que o que realmente importa para a tendência dos mercados é o que acontece com juros nos Estados Unidos e com o dólar a nível global. Então o mercado estava um pouco cauteloso com relação ao momento do corte do Fed. E aí na sexta-feira o Powell fez um discurso no Jackson Hole, sinalizando que está aumentando a probabilidade de um corte em setembro. Foi o suficiente para o dólar enfraquecer cerca de 1% globalmente. Aqui no Brasil, o dólar também caiu, 1%, mostrando que a correlação é íntima. A cotação do real está perto dos níveis mínimos, apagando a tensão que teve com os desdobramentos das sanções relacionadas à lei Magnitsky. E a gente percebe que, de fato, o movimento do mercado, nesse ano, ele segue pautado pelo que acontece a nível global. Os fundamentos da economia brasileira são frágeis, a questão fiscal preocupa, o cenário eleitoral é incerto, a gente tem um quadro de fundamentos que é frágil, o juro real muito alto. Então, se fosse pela dinâmica doméstica, o mercado não teria um impulso para continuar subindo. Mas, de novo, eu enfatizo a importância do quadro global. E a gente tem um quadro global em que o corte está cada vez mais próximo, parece que vai confirmar o nosso cenário de 3 cortes esse ano, e aí você tem uma tendência do dólar enfraquecer um pouco mais e uma tendência dos ativos de risco no mundo todo performarem bem. Então, é o que a gente viu na sexta. O Fed sinalizou que está perto de um corte, o dólar enfraqueceu a nível global, as bolsas americanas bateram recordes, as bolsas brasileiras subiram fortemente, o real apreciou, a curva de juros caiu e a gente acha que é essa dinâmica daqui para o final do ano. A gente vai continuar tendo ruído político, vai continuar tendo ruído fiscal, vai continuar tendo uma série de coisas de alta frequência, mas no final a tendência do mercado vai ser determinada pela ideia de que o Fed vai cortar, a economia americana vai desacelerar, o dólar vai enfraquecer e isso vai empurrar os ativos de risco no mundo. Então a gente continua vendo um cenário positivo para os ativos brasileiros por causa da onda global. Perfeito, Matias, muito obrigada. Agora, Luciano Costa, falando um pouco mais sobre o detalhe do discurso do Powell, quais são as variáveis que confirmam esse corte de juros em setembro e o que esperar além de setembro, né? Qual que é a nossa expectativa aqui em Monte Bravo para o corte de juros nos Estados Unidos até o fim do ano e além? O discurso ele foi um discurso mais dovish por causa da inclusão de algumas análises, principalmente na parte de mercado de trabalho e de inflação, que levam a concluir que o corte está iminente. Pelo lado do mercado de trabalho, o Powell sugeriu que, com os últimos dados, a gente tem uma situação pouco usual, que é uma queda na demanda por emprego, mas também numa queda de oferta. Isso faz com que a gente esteja num equilíbrio que, olhando para frente, a chance de ter um aumento de demissão que eleve o desemprego está aumentando, portanto ele chamou a atenção que o risco de emprego eles estão aumentando, tá aumentando. Pelo lado da inflação, ele falou que, apesar das tarifas, o caso base de que elas possam ter uma mudança
de nível de preços única e, portanto, não contaminar os demais grupos da inflação, né, parece ser razoável, né? Essa percepção ela é fortalecida pela lógica de que, por mais que a inflação suba, a gente tem expectativas ancoradas e o mercado de trabalho também desaquecendo, o que limita, né, o repasse, né, dessa inflação mais alta para os salários. Então isso também cria um amortecedor desse impacto para a parte de serviços. E na conclusão do discurso ele falou a frase mais importante que, considerando o cenário base e considerando né, essa percepção sobre o balanço de riscos que se alterou, poderia haver a possibilidade de um corte de juros na reunião de setembro. Então, isso foi bastante dovish dentro do discurso dele. Essa primeira, né, discussão abertamente de que ele pode retomar o ciclo em setembro, e considerando que nesse discurso foi feita essa sinalização, a gente acredita que vai ser difícil, né, daqui até a próxima reunião, ter dados o suficiente para tirar essa conclusão do discurso do Powell de sexta-feira. Portanto, a gente continua acreditando, como já era no nosso cenário, que em setembro vai ter um corte de 25 bases, né, seguido por mais 2 cortes nas reuniões de outubro e dezembro de 25 bases, levando a taxa de juros para 3,75 ao ano no final do ciclo. Muito bom, Luciano. Agora, a sucessão no Fed é um assunto que vem aí bem presente no noticiário nos últimos dias, né? A gente viu a substituição de uma pessoa, diretora lá do Fed, a própria sucessão do Powell é um tema que às vezes mais quente, às vezes mais frio, mas está presente no noticiário. Então, como que esse tema de troca de comando no Fed, ele influencia o ritmo dos cortes nos Estados Unidos? Seria possível a gente esperar um ritmo mais intenso do que esses 25 pontos que você mencionou? Ou já está sob controle, já é possível esperar um corte num ritmo mais lento? Então, na verdade, o mandato do Powell vai até maio de 2026, então, se a gente tiver um ciclo de corte de juros, provavelmente até lá, esse ciclo já vai ter acontecido. Vai haver uma pressão, sim, né, pela aceleração eventual dos cortes, mas considerando que o Powell ele inicia o ciclo em setembro e ele faça os cortes consecutivos, acho que fica menos provável ele ter que acelerar em alguma das reuniões, mesmo com a pressão externa. Seria talvez um caso de ele ter que fazer um movimento mais forte, seria se ele não tivesse sinalizado setembro e na reunião de outubro, que é subsequente, os dados continuassem deteriorando o mercado de trabalho, obrigando o Fed a sobrereagir, né, a fazer uma reação mais rápida por causa desse atraso de setembro que ele teria mantido os juros. Mas pela lógica da comunicação e pelo que ele quis guiar, né, a percepção na sexta-feira dos mercados, é de que ele está considerando o corte realmente em setembro, e o corte começando em setembro, com essa janela até maio, ele tem um espaço aí razoável, né, de reuniões para seguir cortando talvez nesse ritmo mais cauteloso de 25 bases, sem ter que fazer uma concessão maior, né, de aceleração do ritmo, como é a pressão externa que vem principalmente do governo pelo presidente Trump. Muito bom, Luciano. Agora, falando dos próximos dias, o que está no nosso radar, na nossa agenda? Quais indicadores que a gente vai acompanhar? Então, essa semana vai ser uma semana importante de inflação, tanto aqui dentro quanto lá fora. Primeiro aqui dentro, amanhã tem o IPCA 15, o IPCA 15 de agosto. Ele vai trazer uma deflação em torno de 0,23, o mercado tem 0,20, né? Esse 0,23 é a nossa projeção. Essa deflação ela vai ser resultado de alguns impactos mais pontuais, como o bônus de Itaipu, que vai entrar agora no mês de agosto e é revertido em setembro. Então isso faz com que as contas de luz tenham desconto esse mês de agosto, mas esse desconto ele é revertido em setembro. A gente também tem o impacto do IPI nos carros, né? O governo fez um programa do carro sustentável e diminuiu, né? Zerou o IPI de carros de entrada para tentar estimular um pouco a venda dos carros, mas dentro desse padrão seria de uma lógica de menos emissão, então isso de poluentes, então tudo isso faz com que uma gama grande de veículos fiquem mais baratos por causa dessa isenção de impostos, então isso vai pegar na inflação. E também a gente tem a deflação de alimentos, que já apareceu no IPCA de julho e deve continuar aparecendo agora no IPCA 15 de agosto.
Olhando para frente, só bom lembrar que como o bônus de Itaipu ele é um efeito único, né? Ele diminui no mês, depois ele some no mês seguinte, isso faz com que a inflação de setembro fique mais pressionada. Então, a nossa projeção para o fechamento do IPCA agora de agosto é menos 0,15 no fechamento, e para setembro a gente vê um degrau importante da inflação com a saída do bônus de Itaipu indo para 0,80, né, no mês de setembro IPCA, também um pouco pela reversão do choque favorável de alimentos que está acontecendo no atacado, que começou a subir e deve pressionar o IPCA. E olhando lá fora, a gente vai ter a divulgação do PCI na sexta-feira. O PCI é o índice preferido aí do Fed para poder acompanhar a inflação. Provavelmente esse PCI vai ser uma inflação que vai estar ainda sob impacto, né, das tarifas, mas de uma maneira mais moderada, pelo que veio no CPI e também veio nos preços no atacado dos Estados Unidos. Por enquanto, a alta de tarifas nos bens está bastante comedida, está bastante moderada, e como o serviço também tem uma dinâmica mais favorável, a inflação como um todo está subindo menos do que era o esperado. Então, a expectativa para sexta é um núcleo do PCI subindo 0,30 e em termos anuais subindo 2,9, que também fica abaixo da trajetória que a gente imaginava alguns meses atrás, de que essa inflação já estaria rodando acima de 3 nesse período do ano. Lembrando que o PCI é referente ao mês de julho. Muito obrigada, Matias Luciano. Esse foi mais um episódio do nosso Monte Bravo Cast. Só lembrando que o nosso informe semanal está disponível na íntegra no nosso site, montebravo.com.br. Lá você encontra mais detalhes sobre isso que os nossos analistas mencionaram aqui e mais detalhes sobre estratégia de investimentos também. Uma boa semana para você e bons investimentos!